minhas divas! Gente, eu ia gravar esse vídeo ontem, mas Deus sabe de tudo e Ele sabia que eu tinha que viver coisas que agregariam pra tudo que eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu sinto que esse vídeo, realmente, genuinamente, pode até ser um sinal pra você, que você esteja buscando, procurando, ou talvez não, só seja uma companhia, mas eu tive uma conversa muito importante. Às vezes eu acho que a gente busca respostas assim que não são respostas concretas e a gente tem que entender isso. Quando a gente precisa de uma resposta concreta e quando às vezes a gente precisa quase de um oráculo, sabe? Que a gente vai guiar as nossas próprias percepções através de uma coisa maior que a gente. E eu acho que tem muitas formas da gente pegar esse oráculo da vida, tem através do tarô, tem através de procurar sinais, e às vezes é ter uma conversa. E eu acho que essas conversas muitas vezes também são com pessoas que talvez não sejam tão próximas da gente. Eu sinto muito isso, que às vezes essas coisas que me atravessam são de uma pessoa que me conhece, mas tem uma certa distância ali, e que é exatamente a conversa que eu preciso para poder chegar e atingir um lugar diferentinho dentro do meu coração. Mas enfim, eu fui com umas questões pra uma amiga e aí eu tava falando com ela e falei, nossa, eu quero muito um conselho. Mas não sei muito bem se eu queria um conselho, porque eu já tinha ouvido conselhos. Eu acho que eu queria outra coisa que só ela conseguiria me fornecer. E aí ela falou assim, você quer me ligar? E é tipo assim, não é que a gente é tipo super amiga, a gente tipo tem uma relação assim, né, estamos construindo uma relação. E eu falei, mano, quero, vou te ligar. E aí eu liguei pra ela. E aí eu contei umas coisas pra ela. E aí primeiro ela me deu um parecer super, não genérico, mas é um pouco assim. Tipo, um parecer mais, tipo, em relações pragmáticas gerais, assim, sabe? Uma coisa muito, tipo, preto no branco, quase. E aí, depois disso, eu falei pra ela assim, mas eu sinto que essa questão que eu estou vivendo é mais a partir da percepção de X coisa. E aí ela falou, meu Deus, isso me lembrou de uma história que aconteceu comigo e que eu acho que eu tenho que contar pra você e que talvez vai ressoar em você. E, spoiler, ressoou muito em mim e chegou através dela de uma forma que eu sinto que, assim como pra ela foi um grande sinal, pra mim foi um grande sinal, pra você talvez seja esse sinal de tudo que você esteja buscando. Que é a história, eu não sei se vocês conhecem essa história, eu não vou me alongar nessa história porque eu mesma não conheço a história direito, a fundo, mas basicamente fala de um homem que ele encontra um casulo de borboleta. E ele fica tão encantado em ver essa borboleta nascer e tão curioso de como que vai ser essa borboleta, o que tá acontecendo com ela, quando que ela vai terminar de nascer, etc. E aí ele faz um rasguinho no casulo da borboleta para poder vigiar o que tá acontecendo. E aí ele mata a borboleta. E aí, quando ela falou isso, me pegou muito. E aí a gente tava fazendo analogia que muitas vezes a gente quer rasgar um pedaço do outro para impor os nossos desejos no outro, para impor que a gente quer ser desejada, para impor uma vontade, para impor uma interação, uma certeza. E nesse momento que a gente faz esse corte, na verdade, às vezes a gente tá tirando justamente as certezas, as convicções do outro, e a gente não tá possibilitando um caminho de desejo, um espaço pro desejo, sem a pressão, sabe? Tipo, e não só com situações de duas pessoas, mas pra vida mesmo. O quanto que a gente tá perdendo de interações quando a gente quer constantemente adivinhar o que as coisas vão ser, aonde elas vão chegar. Será que a gente tem que constantemente tentar entender onde as coisas vão chegar? Aonde isso vai dar? Será que a gente não consegue responder isso em um lugar de esperar, ver aonde isso vai dar, ao invés de tentar ficar respondendo constantemente através das nossas ansiedades? E ontem foi um dia muito especial, assim, muito especial. Eu me diverti muito e eu fiz uma amizade, assim, potencialmente. Eu tava na rua e aí a gente começou a conversar com uma menina e ela foi super querida e a gente, tipo, se conectou, assim, e ela parece uma pessoa muito especial e eu não sei se isso vai dar em algum lugar. Mas será que eu tenho que saber se isso vai dar em algum lugar? Pode ser que isso dê em algum lugar de florescer por anos, pode ser que foi um momento, pode ser que seja algo que dure por meses. Eu não sei onde isso vai dar. E por que quando a gente conhece uma amiga, a gente fica tão confortável de não saber onde isso vai dar?
E quando a gente se depara com uma relação romântica, a gente precisa ter a certeza de saber onde isso vai dar. Talvez o lugar que a gente coloca os afetos das nossas amizades não seja um lugar tão enrijecido e a gente permita que a dúvida exista. E por permitir que a dúvida exista, a gente permita que as coisas se construam. E quantas relações muito bonitas que eu tenho com amigas, em que essas amigas são muito mais fechadas que eu, que a relação foi construída muito tijolinho por tijolinho e que valeu muito a pena, valeu cada segundo, e o quanto eu não consigo ter essa paciência para outros tipos de dinâmica, e não só de relacionamento, mas para com a vida mesmo, de tipo, sei lá, sucesso profissional, e entre outras coisas. E, por exemplo, com a corrida, eu sinto que foi quando eu soltei e eu falei, eventualmente eu vou fazer 5 km abaixo de 30. Foi quando eu fiz, porque eu soltei e eu permiti que a vida me contasse como ia ser essa conquista, ao invés de eu ficar perseguindo ela. Porque quando eu tava tentando perseguir era uma coisa tão difícil. E quando eu soltei e deixei ser um processo natural, só fluiu, só aconteceu. E eu sinto que constantemente eu estou tentando rasgar os casulos da vida e me contar as respostas. E as respostas que eu me conto, inclusive, são respostas muito cruéis do que vai acontecer. E geralmente não acontece algo tão cruel, e a realidade tipo, é muito melhor do que as minhas projeções, ou digo mais, o quanto as coisas são cruéis porque eu coloquei elas no caminho de serem cruéis pra mim. O quanto que eu insisti tanto na certeza de que as coisas dariam errado, que eu posicionei elas num lugar de dificuldade e de darem errado. Porque eu criei um campo onde era isso que ia prosperar, porque tinha tanta pressão ali envolvida, tanta energia de medo e de expectativa e de pressão, que as coisas foram colapsando, assim, sabe? E que eu não dei espaço para elas florescerem, sabe? É real aquela coisa da água, tipo, se a gente tenta pegar a água assim, a gente não pega, a gente tem que pegar assim. Só que a gente tem tanto medo da água escapar que a gente tá constantemente tentando pegar ela desesperadamente. E a nossa felicidade, no geral, a gente tá tentando agarrar ela, agarrar. Quando é fazer assim, sabe? A gente vai estar assim e aí do nada a gente esbarra numa coisa e aí a gente não saber onde vai dar. Talvez é o que faça prosperar e dê em algum lugar legal, sabe? Dê em algum lugar, talvez não tão absoluto, mas com possibilidade de não ser nada. E na possibilidade de não ser nada, ser tudo, sabe? Quantas respostas você tinha quando você iniciou várias coisas na sua vida e você não sabia onde ia dar? E quantas pessoas que você achou que iam durar pra sempre na sua vida, durado minutos, instantes, e quantas que você não fazia ideia que iam permaneceram e te incorporaram, sabe? Tipo, quantas pessoas hoje são parte de você e estão em você, até mais do que pessoas que ficaram por muito tempo e pessoas que ficaram muito breve, constituem parte de quem você é constantemente, mesmo sabe, né, nos instantes, assim, e valorizar essas coisas. E não sei, mas eu acho que ontem me fez perceber, tipo, cara, a vida quando eu não projeto tanto que eu espero dela, ela tem tanta coisa pra me oferecer, tanta coisa gostosa, tanta coisa que só é e solta. É isso que eu acho que eu tenho que falar, tipo, vamos soltar, gente. Tipo assim, a gente não vai saber. Vamos descobrir juntos, sabe? Tipo, vamos vivendo e descobrindo sem querer tanta certeza. A gente não vai ter certeza. E vamos abraçar as incertezas. E eu tô falando isso num lugar de pessoa que tem muita dificuldade com incerteza, porque tem muito medo de que a tristeza chegue e aí quer antecipar essa tristeza. E isso só deixa a gente mais triste, porque antecipar a tristeza não vai fazer ela doer menos no final. A gente acha que vai, mas não vai. Só vai atrapalhando as nossas felicidades. Então, vamos soltar? Vamos abrir mão? Vamos deixar aí a borboleta crescer sem ficar investigando o casulo? Eu acho que é essa a mensagem que eu tinha pra vocês, gente, hoje. Vamos tentar parar de investigar esses casulos, vamos deixar eles se revelarem com o tempo. Vamos dar tempo ao tempo.
Vamos entender que às vezes é tudo que a gente precisa. Essa calma com as coisas, de onde isso vai dar. Não importa onde isso vai dar. Está dando, está sendo dado enquanto não dá, sabe? O que a gente tá vivendo? Tipo, se a gente tá tão preocupado aonde isso vai dar, a gente não tá percorrendo aquilo que você é, sabe? E acho que é por aí que eu tenho pensado. E que eu espero que entre aqui, ó, dentro da minha cachola, porque eu preciso urgentemente. E é isso, espero que tenha ressoado em vocês. E se não ressoou, que vocês, sei lá, tenham aproveitado a minha companhia. E depois a gente fala outras coisas e outras bobagens. Gosto muito de compartilhar aqui com vocês, porque eu entendo enquanto eu falo com vocês, vocês entendem vocês aí em casa, tá todo mundo ganhando, tá todo mundo junto. Simbora. Beijo.